Oi, pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa conferência de resultados do terceiro TRI do ano de 2021. A gente agradece a participação de todos. Eu sou o Diogo, gerente de RI da companhia. Estão aqui comigo o Diego Vilar, CEO, o Marcelo Dubê, diretor financeiro e RI. A gente vai seguir com o mesmo formato das nossas últimas reuniões. O Diego e Marcelo vão dividir a apresentação. Logo na sequência, a gente já abre a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser realizar perguntas, é só clicar no ícone Q&A, esse aqui da parte inferior da tela. E antes de passar a palavra para o Diego, eu vou aqui registrar que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Moura do B. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Vilar, por favor, pode prosseguir. Bem, bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar os resultados da companhia, tanto operacionais quanto financeiros, referente ao terceiro trimestre de 2021, os quais eu julgo que consolidam a trajetória da empresa, da sua recuperação e agora a maximização e geração de resultados para os nossos acionistas. Então, como destaque desse terceiro TRI, nós temos o lucro líquido de 27 milhões, com a margem líquida de 16,6%. Quando a gente olha nos últimos 9 meses, o lucro líquido foi de 71 milhões e, acrescentando os últimos 12 meses, 79 milhões de reais. Tivemos lançamentos de 336 milhões no VGV líquido, apenas no terceiro trimestre. Quando a gente olha apenas para o ano 2021, no acumulado de 9 meses, chegamos à marca de 928 milhões e, nos últimos 12 meses, 1,4 bilhão de lançamento. Lembramos aqui que quando a gente definiu o projeto de abertura de capital, a gente falava que a companhia tinha potencial de, no ano de 2023, alcançar a marca de 1,5 bilhão de lançamento, e a gente já está muito próximo desse resultado, mostrando aqui que nos últimos 12 meses essa é a marca da empresa. As vendas e adesões líquidas, e adesões a gente fala por causa do modelo de condomínio fechado, no terceiro trimestre alcançou a marca de 336 milhões, e o VSO, quando a gente olha nos últimos 12 meses, a impressionante marca de quase 60%, 55,8%. Nos 9 meses, o número foi de vendas e adesões líquidas de 971 milhões e 1,2 bilhão nos últimos 12 meses. A margem bruta da companhia foi de 38,2% no terceiro trimestre do ano, 2,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, e quando a gente tira dessa margem o efeito dos juros capitalizados em custo, a gente alcança a impressionante marca de 41%. Então, essa é a trajetória que a Moura do B está trilhando, quando a gente pensa em termos de futuro. Acrescentamos mais alguns terrenos ao nosso plano de negócio, agora somamos 4,5 bilhões em VGV potencial de lançamento, o que nos dá tranquilidade de seguir cumprindo o nosso plano de negócio. Isso do ponto de vista operacional, do ponto de vista de legalização, incorporação e oferta do produto. No período foram acrescentados 5 terrenos, como eu disse, que somaram 734 milhões, chegando à marca de 4,5 bi. Tivemos uma geração de caixa de 19 milhões de reais apenas no terceiro trimestre e 108 nos últimos 12 meses. E aqui a gente combina uma sequência de geração de lucro dos últimos 12 meses, forte crescimento de lançamento, vendas e início de obra, e a isso uma combinação de geração de caixa. Então, a Moura realmente vem se consolidando como um diferencial do player na nossa região, no mercado imobiliário, combinando todos esses fatores positivos. No trimestre, o nosso índice de dívida líquida sobre o patrimônio líquido ficou em menos 5%. Tá? Compartilhando aqui com vocês alguns trabalhos que nós estamos fazendo com visão de futuro, visão estratégica da empresa. A gente tinha iniciado o processo na estruturação, na consolidação da nossa estrutura comercial, com a MD Vendas e todo o processo de melhoria de experiência do cliente na aquisição do imóvel. Agora a gente estende para toda a empresa uma metodologia chamada OKR, onde a gente apoiou em 4 grandes pilares de melhoria e desenvolvimento, com métricas claras e metodologia de acompanhamento, onde a gente entra na trajetória só de melhoria para gente e gestão, crescimento e eficiência da empresa, inovação e foco no cliente.
Esses 4 grandes pilares envolvem grupos de trabalho através de uma nova metodologia, onde a gente foca em melhoria de gestão de pessoas e melhoria de processos, oferecendo produtos e metodologias inovadoras para o nosso cliente, cujo único foco é a gente proporcionar a ele o melhor produto com a melhor experiência, e isso gerar rentabilidade à empresa e, consequentemente, aos nossos acionistas. Sobre o programa de recompra de ações que nós temos hoje em vigor, a gente alcançou a marca de 1,2 milhões de ações adquiridas, todas estão na tesouraria da empresa, representando cerca de 1,4% do total de ações em circulação da companhia. A administração também buscou, obviamente, o melhor preço médio, e isso refletindo o nosso potencial de geração de valor da empresa. Então, a gente adquiriu a ação num preço muito abaixo do que a gente tem como expectativa de valuation para a empresa. Então, a gente entra comprando, reforçando a nossa confiança no valor da empresa. Aqui falar um pouco sobre o nosso ESG, a gente vem fortalecendo cada vez mais a governança da empresa. No mês de setembro, nós realizamos a primeira semana de integridade da Moro do B, né, um programa de treinamento, de aplicação de procedimento, de validação, se o nosso código de ética está sendo bem aplicado e bem tratado pelos nossos colaboradores, nosso canal da transparência, e isso vem cada vez mais se solidificando através da confiança que o Conselho e Cobrança faz com a administração da companhia. Então, a gente segue firme em mais e mais reforçar o aspecto da governança da companhia. Do ponto de vista de responsabilidade social e ambiental, a empresa já apresentou a vocês aqui em outro trimestre um projeto na cidade do Recife que se chama Moinho, onde a gente transformou silos de grãos e trigos em residência, né? A gente fez esse lançamento, foi um sucesso de vendas, e aí a gente pega um equipamento abandonado na cidade e requalifica, inclusive, no bairro onde ele está inserido. Então, esse também é um papel de uma incorporadora, né? Melhorar o ambiente onde ela está inserida, e se fizer isso, que é o dever dela, gerando valor para os seus clientes e gerando valor para a própria empresa e seus acionistas, é o que é o ápice do ESG. Então, a gente também fez isso agora, no terceiro trimestre, foi o lançamento do novo Luxim. O Luxim era um hotel na Avenida Boa Viagem, era um equipamento que já estava ficando velho, com um uso que estava degradado, a gente adquiriu e vai fazer um retrofit. Esse projeto foi lançado, foi um sucesso de vendas, num dos endereços mais nobres de todo o Nordeste. Então, trazemos aqui 2 aspectos importantes do nosso ESG, tratado com seriedade e como cultura da empresa. Falar de lançamento do terceiro trimestre de 2021, nós tivemos o lançamento do novo Luxim, que eu acabei de falar para vocês, em regime de condomínio fechado. O Lesamis, na cidade de Natal, em incorporação. O Beach Clays Meireles, em Fortaleza, em incorporação. O Parque das Palmeiras, em incorporação, em Recife. E o Casa Isla, aqui no litoral sul de Pernambuco, um empreendimento belíssimo, diferenciado. São casas entregues, né? Não são lotes, são comercializadas casas de altíssimo padrão, num dos trechos de praias mais bonitos de todo o Nordeste. Então, com isso, lançamos 5 projetos apenas no terceiro trimestre, alcançamos a marca de 423 milhões de VGV bruto lançado, 336 de VGV líquido. Aqui é a permuta física. Nos 9 meses foram apresentados ao mercado 14 projetos, e a marca que a gente já falou para vocês, de 1,1 bilhão de VGV bruto, 928 milhões em VGV líquido, mostrando a capacidade operacional da companhia em crescer em lançamentos. Seguindo adiante, falar um pouco de vendas. No terceiro TRI de 21, alcançamos a marca de vendas e adesões de 377 milhões de reais. Ela é 15,8% maior do que o mesmo período do ano passado, e ela é um pouco abaixo, 9,4% menor do que o segundo TRI. Aqui está muito somado a combinação de lançamentos, o outro TRI foi um pouco mais equilibrado do momento, esse houve uma concentração maior de ser no terceiro TRI, e aí tem essa leve queda em relação ao trimestre. Quando a gente olha os 9 meses, comparar numa visão de 2020 versus 2021, aí a gente se depara de um crescimento robusto, mais do que o dobro, né? 110,4%, e atingimos a marca de 1 bilhão e 62 milhões de reais. O 27 milhões, tal qual o 7, lá da visão do trimestre, é a dedução que a gente faz com relação à parceria que nós temos no projeto com a MRV. Então, quando a gente volta no anterior, 15,8%, já falei, de crescimento na visão de TRI a TRI, e 110% no acumulado de 9 meses, quando a gente compara com relação ao ano passado.
Abrindo aqui um pouco mais a visão das vendas, nós tivemos 205 milhões de vendas no modelo de incorporação, 128 em adesão ao regime de condomínio fechado, 37 milhões em vendas fechadas dentro do modelo de condomínio, somando os 370 apenas no terceiro tri. Tivemos distratos correntes de 27 milhões, chegando à marca de 343 milhões de vendas e adesões líquidas. Quando a gente olha em termos de distrato, a gente está numa trajetória de queda e aí manutenção, saímos de 8,7, fomos a 5,1, 5,7, 5,5 e agora 7,2. É uma margem muito baixa. Quando a gente olha no acumulado de 12 meses, é mais baixo ainda e a gente vem tendo uma política bastante restritiva e intolerante à inadimplência. A inadimplência da Moura, diga de passagem, é muito baixa e a gente segue distratando o cliente, não tendo nenhum tipo de represamento desse tipo de problema. Quando a gente tem a visão que eu acabei de falar dos últimos 12 meses de vendas e distrato, veja que a queda é bastante acentuada, saímos do patamar de 15,7 no terceiro tri do ano passado para 6,3 nesse tri que a gente está falando, e o crescimento exponencial da empresa, 115,3% na visão dos últimos 12 meses de tri a tri, e uma média de 21% trimestre a trimestre, sempre olhando os últimos 12 meses da empresa. Esse valor é sobre venda líquida, que é importante destacar. Pode passar. Olhando o VSO, à esquerda, nós temos desculpe. À esquerda nós temos a visão do VSO bruto, à direita do VSO líquido. Então, vamos focar no VSO líquido. A linha superior marrom mais escuro, ela representa a visão dos últimos 12 meses. A gente sai de um patamar de 43,8% de VSO para a marca de 55,8%, ou seja, a gente está há 2 trimestres consolidado ali na casa dos 55%. Quando a gente olha no trimestre, a gente consolida ali entre 25% e 27% o VSO médio, quando a visão olha apenas os últimos 2 tri. Então, são números bons, números desafiadores de serem permanecidos para frente, mas a empresa segue ainda no mercado de baixo estoque, baixa concorrência e produtos muito adequados à demanda atual no mercado imobiliário do Nordeste. Fazendo uma visão aqui da abertura do nosso estoque, a gente começou o terceiro tri com 1 bilhão e 56 milhões de estoque na companhia, lançamos os 336, vendemos bruto 370, distratamos 27, corrigimos a nossa tabela em 23, fechamos o mês de setembro com 1 bilhão e 72 milhões em estoque de prateleira. E aí que uma visão que é muito importante destacar, o quão saudável é esse estoque. Se a empresa mantiver a velocidade de venda dos últimos 12 meses, ele não atende nenhum ano, se ela suspender o lançamento. Ele representa 86,3% de um ano em termos de velocidade do que a gente vem performando. É por isso que a gente segue firme no nosso plano de lançamento, seguimos firme no cumprimento do nosso plano de negócios e a distribuição dele também nos traz um certo conforto. 39% desse nosso estoque está no lançamento, 48% ou 517 milhões em construção e apenas 13% ou 185 milhões estão prontos. E aí há uma grande concentração desse estoque nos nossos empresariais do passado. A gente segue focado na venda do estoque pronto, tanto é que, se vocês observarem esse quadro no canto direito inferior, onde a gente traz a abertura do estoque pronto, a gente saiu no trimestre passado de 330 milhões de reais para 135, uma redução de quase 60%, onde a concentração maior está no comercial dos 135 milhões, 100 milhões são eles. Nas pizzas à esquerda, a gente tem a abertura do 1 bilhão e 72 por modelo de negócio, 56% disso está em incorporação, que representam 602 milhões, 29% em produtos de venda fechada, ou 313 milhões, e 313 milhões em condomínio, e em venda fechada, 156 milhões, ou 15%. Por região, a maior parte disso, 44%, está em Pernambuco, 32% no Ceará, Bahia com 19%, e aí Alagoas e Rio Grande do Norte com uma participação muito pequena, sendo que Alagoas acabamos. A gente não tem mais estoque, agora é seguir com um novo lançamento para a gente voltar a ofertar ao público alagoano os produtos da Moura do Bem. Falar de Land Bank para trazer confiança de que a gente tem capacidade não só operacional, mas de insumo
para seguir lançando. A gente saiu de 33 terrenos e manteve 33, porém, acrescentamos terrenos com mais potencial de VGV. Então, por isso que a gente sai de 4 bilhões 145 para 4 bilhões 456. A diferença aqui dos 5 adquiridos menos os 5 lançados, a gente traz esse ajuste, a distribuição sempre em linha com o que a gente vem repetindo, né? A metodologia mais comum, né? A modalidade de aquisição de terreno na nossa região é via permuta física, o que fortalece ainda mais a capacidade da Moura do B em ter mais uma TIM mais potencializada nos seus negócios versus a exposição do negócio. 76% desses terrenos são adquiridos via permuta física, 24% via cash. Atualmente, nós temos 38 projetos em andamento, 15 ou 39% em regime de incorporação, 23 ou 61% em regime de condomínio fechado. A distribuição das praças ainda vem uma concentração maior no estado de Pernambuco, mas isso tem diminuído. Em termos de vendas, hoje, Pernambuco representa um pouco mais de 40% da empresa, e aí, naturalmente, essa pizza é reconfigurada ao longo do tempo. Saímos, o que é muito importante, de 22 projetos em andamento para 38, né, na visão do TRI passado para esse TRI, e a empresa segue crescendo, segue aumentando a sua capacidade instalada de realização de projetos. Atualmente, nós temos 6.269 unidades em execução, que representam 481 mil metros quadrados, ou 3,3 bilhões em VGV bruto de lançamento. Seguimos também entregando projetos. A gente fez a entrega nesse trimestre do nosso empreendimento aqui na cidade de Olinda, o Venâncio Barbosa, um empreendimento beira-mar, com 84% das suas unidades vendidas. É um projeto de alto padrão da empresa, com excelente aceitação de primeira vistoria e de satisfação dos nossos clientes. Tem um QR Code aqui que vocês podem mirar para conhecer um pouco mais desse projeto. E abaixo, o nosso cronograma de entrega de obras, né? No ano de 2021, a gente segue com 5 projetos, 4 em Pernambuco e 1 no Ceará. E aí, 2022, 4, depois só para 9, 10, que é basicamente onde o ciclo de realização dessa nova safra de lançamentos virá, fortalecendo ainda mais o caixa e o resultado da empresa. Então, nós temos, quando você olha por distribuição de modelo de negócio, no gráfico de barras à direita, os mesmos 5 são 3 em condomínio, 2 em incorporação, e assim segue até 2026, dentro do nosso cronograma. E agora eu passo a palavra para Marcelo, nosso CFO e RI, para ele falar dos destaques financeiros, e ao final eu volto com vocês para a parte de Q&A. Obrigado. Bom, bem, pessoal, teve um probleminha técnico com a minha máquina, eu vou começar de novo. Bom dia a todos, vou falar aqui dos números contábeis da companhia e começando pela receita líquida. A gente teve no terceiro trimestre de 21 160 milhões de receita líquida, um número que foi menor que o terceiro tri do ano passado, explicado principalmente pela menor disponibilidade de estoques prontos na companhia, né? O estoque pronto, como quem acompanha a incorporadora sabe que o receitamento ele é feito através do andamento das obras, né, pelo sistema de POC, e quando você tem venda de estoques prontos, ele contribui mais para a receita, e esse a gente, como o Diego acabou de mostrar, a gente vem reduzindo nossos estoques, né, vem tendo um número cada vez mais saudável de estoques, e isso contribuiu menos então agora. Por outro lado, vocês vão ver pelo lado das margens que contribuiu muito mais para uma margem mais alta agora a partir desse trimestre. Nos 9 meses de 21, a gente teve 477 milhões de receita líquida, 47% acima dos 9 meses do ano de 2020, lembrando que impactado tanto pelo IPO da companhia no começo do ano, quanto pela crise causada pelo auge da pandemia do Covid no começo do ano. A quebra da receita, no gráfico de pizza acima, a gente teve no trimestre 1/3 em condomínio fechado e 2/3 na incorporação. Eu passo aqui. O lucro bruto, a gente atingiu, então, como eu vinha dizendo, 41%, na maior margem aqui da nossa série desde o IPO, 41% na margem bruta ajustada, né, pelos custos capitalizados, custos financeiros capitalizados, um montante total de 66 milhões no terceiro tri, 21. Isso são 3 pontos percentuais
acima, 8 pontos percentuais acima do trimestre anterior. E quando a gente coloca os 9 meses de 2021, foram 184 milhões de lucro bruto, 38,7% de margem, acima dos 31,6% do ano passado. Então, um contínuo crescimento das margens brutas, né, mostrando a assertividade do nosso plano de negócios desde o início no IPO. Do lado direito, a gente tem a quebra do lucro bruto. Então, a gente tem entre incorporação e condomínio, uma incorporação com 33 milhões, exatamente o mesmo número absoluto, porém com margens diferentes, na incorporação entregando aí 30%, 30,2% na margem bruta ajustada, e o condomínio 63%, né, chegando à média de 41% no trimestre. Passando... Passando para a despesa comercial, a gente chega a 21 milhões no terceiro TRI, equivalente a 5,8% das vendas do trimestre, e nas despesas administrativas, 14 milhões, 9% da receita, vem bastante em linha aqui com o que a gente tinha de orçamento, e quando a gente compara com o VGV lançado, apenas 4,6% dos lançamentos foi o nosso D&A até o momento. Olhando o EBITDA da companhia, então a gente chegou a 24 milhões no terceiro trimestre de 21, 15,1% de margem de EBITDA e um acumulado nos últimos 12 meses, um número bastante saudável também, de quase 90 milhões de EBITDA para o ano completo dos últimos 12 meses, com uma margem de 3,2%. Resultado financeiro, a gente continua sendo impactado pela alta do INCC nessa parte do resultado financeiro, porque a gente tem o business de condomínio, principalmente, né, o que conta dentro dessas correções, a gente tem as cotas de condomínio vendidas sendo corrigidas pelo INCC, eles são basicamente uma entrada operacional para a companhia, e isso contabilmente passa na nossa receita financeira, contribuindo para o nosso lucro líquido. Então, a gente atingiu 13 milhões no terceiro TRI 21, com 31 milhões total do ano até o momento. Lucro líquido, a gente atingiu 27 milhões, como dito no início pelo Diego, com a margem de 16,6%, né? E tivemos 79 milhões acumulados nos últimos 12 meses, né? Uma margem acumulada de 12%, um ROAE de 7,7% em base anualizada, então mostrando a companhia realmente já aí no seu 5º trimestre consecutivo de lucratividade e bem desenhada, né? Totalmente desenhada para continuar nessa mesma toada para frente. Por último, geração de caixa. A gente vem seguindo, né, muito por conta de toda a formatação, né, a estrutura de capital que a empresa fez desde o IPO, continua a gerar caixa, né? A gente gerou 19 milhões nesse terceiro TRI, atingiu aí seu melhor nível de caixa histórico e menor nível de endividamento, né? Um caixa líquido de 52 milhões, uma geração de caixa de 108 nos últimos 12 meses, menos 5% do PL, né? Obviamente que existe todo um ciclo de crescimento que, pelos projetos apresentados aí inicialmente na parte operacional, ainda vão consumir algum caixa da companhia, mas mostra como o trabalho foi colocado de pé nesses últimos períodos. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e a gente abre para Q&A. Sim, sim. Sobre Diego, sobre o Land Bank, a pergunta do André Dib, do Itaú. Bem, não sei se todos me escutam, né? O André perguntou, e pessoal, obrigado pela apresentação. Tenho 2 perguntas. Se puderem comentar em relação à composição do Land Bank, como tem sido a dinâmica de compra de terrenos? Se tem enfrentado concorrência e se deveríamos esperar uma aceleração de aquisição de terrenos no Ceará e na Bahia para fazer frente ao pipeline de lançamentos nessa região. Bem, André, a gente enfrenta pontualmente, sim, algum tipo de concorrência, mas nada que traga um incremento significativo
no valor dele. Se você olhar nas nossas DREs, a composição do custo do terreno sobre o VGV líquido costuma ser muito baixo, mesmo quando em permuta física. A gente segue adquirindo, se você olhar desde o IPO, a gente vem somando mais land bank do que aquele que nós tínhamos naquele momento, e a cada trimestre, quando a gente não repõe, a gente ainda acrescenta. Do ponto de vista de composição, por regime de negócio e incorporação em condomínio, o nosso land bank ele reflete muito bem a nossa estratégia do que a gente olha de visão de futuro para o lançamento de cada um. Com relação a Ceará e Bahia, o Ceará a gente tem hoje uma posição bem confortável de land bank ou contratado ou já assinado e ainda não posto no balanço por questão de auditoria, que nos dá conforto para o próximo ano e para o subsequente, né, ou seja, 22 e 23, e para a Bahia para o ano que vem. A gente segue, sim, firme, estamos numa tratativa de projetos grandes, inclusive, na cidade, e que a gente vai, com certeza, realizar. E dois, você perguntou se a gente poderia comentar um pouquinho sobre custos, mesmo com o índice da companhia rodando bem abaixo do índice C, se ainda vem uma continuidade de pressão de custos e quais insumos têm pressionado mais. André, do ponto de vista de mão de obra, que tem um peso significativo nas nossas obras, não temos sentido nenhum tipo de pressão, não só em dificuldade de adquirir, como também em correção, claro, de qualquer uma das funções. E lembrando que a Muro do B é uma empresa muito verticalizada, né? A gente tem até equipe de pintura dentro da empresa. Com relação a insumos materiais, de fato, a gente vem sofrendo uma inflação menor do que a média nacional. O INCC dos últimos 12 meses é uma média muito alta, apesar de, nos últimos 2 meses, ele ter entrado numa trajetória de menor aceleração, segue acelerando, mas de menor dos meses anteriores. E aí, nessa composição da cesta, o Nordeste tem capital que faz parte, mas para alguns outros lugares estarem mais altos, alguns outros precisam estar mais baixos para buscar a média. E o Nordeste é exatamente a região que está abaixo da média. A gente tem uma diferença significativa em relação à correção do INCC, que é aplicado sobre nossa carteira e estoque, e as obras vêm conseguindo absorver com menos impacto isso. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro, uma estratégia de suprimentos, de naquele momento perceber que haveria um incremento significativo de aço, alumínio, materiais plásticos, e a gente fez a compra do ano, descasou o caixa naquele momento, mas isso favoreceu a segurar o preço, e foi uma decisão assertiva, arriscada, mas assertiva. E agora a gente não tem visto o incremento tão significativo para que justifique qualquer tipo de preocupação. Pelo contrário, a gente vê até uma certa manutenção. O câmbio continua alto, né? O desabastecimento continua acontecendo, mas nada muito diferente ou pior do que o que a gente estava vendo há um tempo atrás. Mas é difícil prever o futuro, aqui em que ponto o câmbio vai continuar, em que ponto o desabastecimento, por conta dessa desorganização da cadeia logística internacional, vai continuar afetando. Eu acho que da minha parte é isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que deixa eu dar uma olhada. Então, Pedro Lobato. Pedro Lobato pergunta aqui em relação a condomínios. Vocês vêm sinalizando que a participação deve reduzir e ficar próxima de 1/3 do PIPE. E isso ainda se mantém? Os projetos futuros mantêm o nível de torno e margem? Bem, Pedro, excelente pergunta. Primeiro, destacar que a gente não vai diminuir o volume nominal de condomínio. Tá? Isso é ponto pacífico. O que nós vamos é expandir a incorporação, porque é onde a gente tem expectativa de crescimento ainda mais na nossa região. Isso acontece porque o condomínio é um mercado, como a gente já explicou anteriormente, onde o cliente paga tudo durante a fase de desenvolvimento do projeto. Então, como as prestações são muito mais altas, elas demandam um público de renda maior. E esse público de renda maior, na nossa pirâmide, no Brasil e no Nordeste, é um pouco mais acentuada ainda, ela é muito estreita lá na ponta de cima. Então, a gente tem um mercado que não tem a mesma dimensão de escalar da incorporação. Já a incorporação, não. Essa, por muito tempo, a gente estava num patamar de lançamento baixo, a gente segue lançando, segue tendo produtos muito bem absorvidos, e aí, naturalmente, no nosso mix, percentualmente, a incorporação vai estar maior do que o condomínio. Mas por esse motivo. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai levar o condomínio fechado ao limite do mercado, porque, como vocês podem observar, ele contribui muito positivamente, não só em margem, como também em exposição de caixa e volume de negócio. A outra pergunta do Pedro é com relação ao nosso volume de land bank considerável de média renda. A viabilidade está fechando com facilidade. De maneira geral, como está a sensibilidade de vocês em relação à demanda de média renda, que sofre de forma mais grave com questão da affordability, e desemprego, que também são piores no Nordeste que no restante do Brasil? Excelente pergunta, Pedro.
de fato, há uma preocupação de todo o mercado nacional com relação a que lugar a taxa de juros vai bater, e aí, naturalmente, ele pode trazer algum tipo de arrefecimento do mercado de médio padrão, principalmente aquele que é fortemente dependente da aprovação de crédito junto ao banco, diminuindo o enquadramento da sua renda. A gente não tem sentido ainda uma diminuição, não só dados nossos, se você pegar a quantidade de crédito concedido dentro do Programa de Financiamento Habitacional no Brasil, ele continua muito alto, é recorde nos últimos 12 meses, o patamar não só em número de unidades, mas também em valores que são contratados, ele continua alto, mas a gente tem sim essa preocupação. Por outro lado, essa preocupação ela é amenizada na companhia quando a gente olha o efeito do condomínio, que ele passa a ter uma forte atratividade quando eventos como esse acontecem. Tá? Por outro lado, com relação ao desemprego na região Nordeste, você tem razão. A gente tem um histórico recente de um desemprego maior do que o restante da média nacional, é um percentual hoje maior do que a média de desemprego nacional. Por outro lado, ele não está tão alto quanto estava durante o período maior da pandemia. E mesmo assim, a Moura do B obteve sucesso em comercialização dos seus produtos. E aí eu deixo aqui a pergunta para você. Imaginemos que esse percentual de desemprego caia, né, ao longo do tempo, e isso busca até a média nacional. Quanto mais apartamento a Moura do B não vai vender por conta disso. Então, eu acredito que existe, inclusive, um trade-off. Né? No momento que a taxa de juros caiu, o desemprego aqui disparou, a gente conseguiu sair porque muitas outras pessoas enquadraram rendas mais do que aquelas que perderam pelo desemprego. Agora, provavelmente, pode acontecer o contrário. A geração de emprego, pela economia ter praticamente ter retomado aqui na nossa região, a gente passa a ter em função daqueles que não passarão a enquadrar por conta da taxa de juros. Isso é uma expectativa, é o que a gente acredita que pode acontecer, mas mesmo nos momentos de extremidades, por conta da baixa concorrência, o baixo estoque, a Moura do B seguiu vendendo. Que mais? Tem uma pergunta enorme aqui. O Vitor falou sobre... Meus parabéns pelos resultados, agradecemos. Pelo fato de estar no Nordeste, vocês não apresentaram problema de mão de obra, terreno e superoferta de estoque, como já dito. Porém, como enxergam os problemas nacionais de taxa de juros e financiamento imobiliário? Bem, a gente está muito atento, a gente tem acompanhado, mas eu sempre digo aqui no Conselho de Administração da Moura do B que é mais fácil tirar projeto do que colocar projeto, caso haja algum tipo de solavanco. A gente tem trabalhado para aprovar, legalizar mais projetos para o ano que vem do que nós tivemos para esse ano, e a gente está atento a esse movimento de elevação de taxa de juros e qualquer possível baixa de demanda. Uma coisa vocês podem estar certo, o nosso compromisso não é com volume, é com rentabilidade e qualidade de produto. A qualquer tempo, caso haja algum tipo de retração ou diminuição do nosso VSO, a gente fará a adequação do nosso plano de negócio. Porque, de novo, nosso foco está 100% concentrado na rentabilidade da empresa. E você pergunta também com relação a distrato, né? A nova lei. A gente tem tido percentual muito baixo de distrato e não tem tido nenhum tipo de problema em aplicar a nova lei. A gente tem sido firmes nisso e nenhum caso de jurisprudência onde a lei não tenha sido testada e não tenha sido atendida. E você perguntou na entrega ou no meio do financiamento. Bem, o distrato que vem acontecendo hoje é tão baixo no todo que ele não tem um ponto específico da nossa cadeia, né, da nossa grande jornada de projetos. Tá? E a revenda dos imóveis vem acontecendo muito rapidamente. Tá? Eu acho que o percentual do distrato responde isso muito bem. Deixa eu ver aqui mais um pouco sobre as perguntas, né? Dado que acompanha ainda... Você responde, Marcelo? Então, por favor. Sobre o item 3, Vitor, a gente realmente está num momento de estrutura de capital muito equilibrada, com menos 5% do PL. E você pergunta qual o patamar de endividamento que a companhia planeja ter, né? Considerando que ainda vai rampar bastante em termos de construção. A gente entende que realmente vai haver um pequeno aumento dentro da estrutura de capital do endividamento, mas por conta de projetos. A companhia não pretende ter endividamento corporativo, e sim
continuar tomando os endividamentos chamado plano empresário, né, que são a dívida para a construção, né, para a produção. Normalmente se toma até 80% do custo de obra, e isso quando você começa a acumular, né, considerando ciclos longos de 3 a 4 anos de cada lançamento, sendo financiados, né, dentro do custo deles a 80%, isso deve chegar em algo em torno ali, pelas nossas projeções, até no máximo 20% do PL, no momento máximo do endividamento, que deve acontecer aí em 3 a 4 anos. Tá? E depois voltar à normalidade, mais para um equilíbrio mais para baixo, em termos de 10%. Acho que a gente tem uma última pergunta, Diego, sobre como estão a aquisição de terrenos, zona norte do Recife e perspectivas para João Pessoa. Boa curiosidade pergunta. aqui, se você quiser falar. É uma curiosidade. Bem, João Pessoa, a gente já montou a nossa regional, né? A gente já tem terreno prospectado, terreno em negociação. No nosso plano de negócio, a gente virá com o lançamento, sem sombra de dúvidas, no ano que vem. Não só lá, como também em Aracaju. A gente, na verdade, vai lançar em todas as 7 praças da qual a gente atua. Começa a lançar já no início do primeiro tri do ano que vem. Ainda tem lançamento para esse ano, na Morro do B, não em João Pessoa, nem em Aracaju, mas nas cidades que a gente já atua. E com relação à zona norte do Recife, sim, a gente segue confiante. A gente teve lançamento nela nesse ano, a gente teve no ano anterior. É uma região com bons bairros, com uma boa renda e com uma boa demanda de produtos. Então, sim, a gente também segue confiante, tanto na zona norte quanto na zona sul. Os produtos de segunda residência, todos esses vêm saindo muito bem. A gente tem tido a felicidade de contar com a competência do nosso time e a sorte dos nossos produtos terem tido uma boa saída nesse momento. Bem, pessoal, eu acredito que é isso. Essa foi a última pergunta que foi feita. E caso vocês queiram entrar em contato diretamente conosco, nosso time de RI está sempre online para qualquer pergunta ou dúvida. O Marcelo, o Diogo, o Alan, o Diego Vanderlei e eu. Queria agradecer a todos pela participação. Queria passar uma mensagem muito em linha de que a gente segue muito confiante no potencial da empresa em seguir lançando, seguir vendendo, ter uma participação relevante no mercado imobiliário do Nordeste e ser uma referência nacional, não só de qualidade de produto, mas também de rentabilidade para os acionistas. Continuamos inconformados com o atual momento de valuation das incorporadoras em geral, especialmente a nossa, mas a gente acredita e tem a certeza que resultados recorrentes, como esse que nós fizemos agora, ele fala por si só e ele vai gritar tão alto que a gente vai ter uma valorização substancial em relação ao mercado de hoje. Então, meu muito obrigado a todos que participaram. Reforço que estamos à disposição para qualquer outra pergunta, dúvida ou sugestão e desejo a todos um bom dia de trabalho. Obrigado a todos, um abraço. Bom dia.